Tem que se fazer assistência com excelência. Então, claro que o professor de Conscienciologia ele está sujeito aos mesmos percalços da natureza humana que qualquer outra pessoa. Então, por exemplo, até que ponto o ego não fica inflado em certas situações? Até que ponto, por exemplo, a posição em que a pessoa se sente, em certos casos, acaba não pesando mais do que a própria assistência que ele vai fazer? Falta autopesquisa, sempre vai faltar. Para mim falta autopesquisa, para qualquer pessoa falta. Mas falta esse se debruçar sobre si mesmo para entender um pouco sua realidade e aceitar limites. Nós não vamos estar prontos, não tem uma figura acabada, então nós vamos lidar com essa insuficiência. Agora, dentro da insuficiência pode ter um nível de autonomia muito bom. Então eu acho que falta um pouco de coragem. Eu acho que a pusilanimidade, ela permeia um pouco. Então, ela que traz esse acanhamento, essas travas da comunicação, por exemplo. Trava da comunicação. O que importa se eu sei muito, ou se eu estudei, ou se eu tive muita experiência de vida, se eu não tenho o movimento de doar isso, de transmitir para quem tiver interesse. E a primeira pessoa que tem esse interesse sou eu. Então, essa preguiça de interagir, ficar no seu canto, se preservar, então isso tudo torna o docente acanhado, faz do exercício docente um processo tímido, que não vai trazer as alegrias e satisfações que a parapedagogia pode trazer para a pessoa. É preciso de estudar mais. As pessoas precisam de fazer mais palestras, precisam de participar de conferências de tudo quanto é tipo. Não só nossas, como de fora, até da universidade, precisam de escrever artigos. Nós já temos agora publicações adequadas para isso, igual a Consciência, o Journal of Conscienciology e outros mais. A gente vê que ainda falta um pouco de ousadia do professorado. Ainda há um certo travamento, um certo acanhamento, como nós até já conversamos a respeito. Esse acanhamento, esse travamento impede da pessoa perceber a sua especialização, onde ela pode ajudar mais. Então, esse movimento, ele é pessoal, ele é de cada um de nós. Mas a gente pode apressar isso de algum modo, não vai ficar eternamente esperando um dia que nós vamos sair prontos e começar um trabalho isento de erros, de fracasso ou até de desconhecimento, porque muita coisa a gente ainda não sabe, são modos novos de trabalhar. Mas vejo que há já um percentual docente, um percentual do nosso professorado que entende essa realidade e já está predisposto a fazer esse movimento mais ousado em prol da sociedade como um todo, da sociedade planetária. É muita gente para ajudar. O que falta mais mesmo é a pessoa ficar mais autoconsciente da sua polivalência, da sua versatilidade. Ela, por exemplo, começa a estudar que não adianta ter só uma memória cerebral. Ela precisa de ter um dicionário cerebral sinonímico e, se possível, poliglótico, analítico, está entendendo? Analógico, como nós chamamos, de ideias afins, para ampliar as suas abordagens. O problema maior que a gente tem com os processos daqueles que começaram o curso intermissivo, primeiro ano, essa coisa toda, é que são ainda muito bitolados no processo do passado devido à paragenética. Então, tirar essa consciência dessa bitola é a nossa missão, é a nossa tarefa, é o nosso escopo. É justamente ensinar o aluno a pensar sobre ele mesmo. É que esse aluno possa entender o que ele precisa considerar, os fatores, os mecanismos, os fundamentos que lhe permitam entender melhor o seu papel enquanto discente e o seu papel enquanto consciência e evolução. O grande desafio para o professor é ajudar esse aluno a entender essa realidade, a pensar melhor sobre essa realidade, para que ele efetivamente coloque em prática um dos princípios básicos da Conscienciologia, que é o princípio da descrença. Ou seja, não acredite em nada, tenha suas experiências pessoais, para que você, a partir dessas experiências, possa construir o seu desenvolvimento e aquele caminho que lhe é mais adequado. A verdadeira, genuína intenção de assistir, o altruísmo, é o que mais mantém o professor no rumo. Uma outra coisa que é decorrência disto é a lealdade que o professor tem que ter com o seu grupo evolutivo. A
parcela intrafísica desse grupo e a parcela extrafísica. Porque em certas situações duras, difíceis, é a tábua de salvação no meio de um oceano bem turbulento, tempestuoso, onde você se agarra. O professor, acho, muitas vezes, ele se esquece do apoio da retaguarda extrafísica que ele tem. De que modo aumentar o comprometimento com a pesquisa e a produção intelectual? É preciso que mais professores, professoras, alunos, os sempre aprendentes, né, que a gente fala, se motivem a escrever, a pesquisar mais, a transcrever as suas percepções parapsíquicas, as suas vivências em sala de aula, para que a gente possa ter um banco de dados maior e uma massa crítica maior nesse aspecto. A gente ainda tem só eventos de pesquisa nesse contexto, que ajudam bastante, mas faltam ainda as obras publicadas, porque aí a ciência de fato vai começar a se consolidar mais, né, aqui no nosso planeta. A maioria no curso intermissivo dessa etapa inicial, que nós somos aí dos primeiros aí que fizeram isso, que vieram para cá, todo mundo tem a tarefa de escrever livro. Por quê? É o livro que vai grafar essas ideias e disseminar isso aí. Nós dessomamos, mas o livro continua vivo. Então é muito importante. Agora, esse livro, ele tem que começar inicialmente, quase sempre, entra com a pesquisa pessoal da pessoa, então é um livro autobiográfico, para depois ele ser mais técnico e mais tarde ser feito uma obra-prima, que é a Mega GESCOM da pessoa. O professor que ele resolve colocar no papel, escrever as suas experiências e doar o seu laboratório consciencial, ou seja, o acúmulo dessas vivências dele, da forma escrita, ele disponibiliza que isso chegue a um número de pessoas muito maior do que a sua sala de aula. Se esse livro é traduzido para outros idiomas, o número de pessoas que podem acessar essas informações desse laboratório e possam vir a ser auxiliadas por ele, também passa a ser muito maior. Esse interesse real em aplicar e ver resultado prático. Então eu vejo que isso... Agora, noto que falta a escrita da experiência. Ainda há muito embaraço intelectual para o registro. Então a gente vê que pouca gente escreve sobre as vivências que tem ou sobre as superações que fez e que isso poderia realmente aumentar. Há muito excesso de cuidado com o resultado, que ele fique quase perfeito. Então esse perfeccionismo não tem ajudado. Eu acho que quando há mais gratidão, o perfeccionismo também desaparece. A gente fica mais igual, mais próximo, compreende mais as dificuldades, que ninguém ficou nada. A pessoa se faz de algum modo e pagando o preço justo, porque tem um preço justo. Então, acho que ainda há muito interesse pelo resultado final do que a gente vê, mas pouco conhecimento das trajetórias. E quando você conhece mais trajetória, você compreende mais, é mais fraterno, é mais grato. E isso alivia excesso de preocupação consigo mesmo, vaidade excessiva, competitividade deslocada, perfeccionismo, e a gente sente mais compromisso de mão na massa. Fica mais simples esse ato. O objetivo é chegar à formação de pelo menos uns 50 ou 60 autores ativos, que tenham obras publicadas e que estejam dinâmicos no desenvolvimento do seu trabalho intelectual, principalmente público, para chegar na Mega GESCOM, que nós chamamos a obra-prima escrita da pessoa, quer dizer, o livro básico, técnico daquela pessoa. E que isso transcenda o nível da literatice. Porque fazer romance, noveleta, contos, tudo isso é muito fácil, está entendendo? É um processo superficial. Mas essa mensagem, a nosso ver, ela é pobre. Por quê? Você tem que contar uma série de casos para prender o leitor, para dar uma mensagem que podia ser dada numa página. A pessoa escreve 500 páginas. A grande sabedoria dentro do processo da parapedagogia é fazer bem esse equilíbrio de se informar bem, estudar, produzir, escrever, se é o caso, mas também pé na estrada e vamos em frente. Surgiu um trabalho, um projeto desafiador, vamos começar esse projeto, vamos ser pioneiros de novo. Então a Conscienciologia, ela te oferece isso. Todo dia você pode ser pioneiro em alguma coisa, porque o planeta está aí todo para ser até certo ponto desbravado. Até certo ponto somos bandeirantes em muitos aspectos. E o exemplarismo? Os nossos professores apresentam teática e verbação? É inevitável que a Conscienciologia seja sempre uma ciência aplicada. Não existe
a conscienciologia teórica só. Então, a autovivência, a experimentação pessoal é muito importante, não só sob o ponto de vista do conhecimento em si, mas até, eu diria, perante os alunos, com relação à exemplificação ou com a autoridade moral da pessoa que vai comunicar. Por isso, é muito difícil que um professor qualquer dê aula de conscienciologia sem ter experimentado, num nível razoável, muitos, idealmente todos, os conceitos da própria conscienciologia. É um jogo de cintura interessante que o professor tem que ter. Primeiro, ele tem que saber que ele não está falando só em nome dele na hora que ele está dando aula. Ele está representando um corpo de pesquisadores, esses pesquisadores baseados em experiências pessoais, criar uma metodologia para essa análise dessas experiências, para o desenvolvimento dessas experiências, e esse professor, nesse momento, está representando essas experiências. Por outro lado, essas experiências que o professor não tem, ao mesmo tempo que ele está falando para o aluno, aquilo também serve para ele. E a postura adequada do professor é saber que ele, naquele momento que ele está colocando aquela ideia, ele está falando para ele também para que ele se sinta na obrigação, ou vamos dizer assim, motivado a buscar, a desenvolver essas habilidades que ainda lhe faltam e, a partir disso, conseguir falar com mais autoridade moral sobre o assunto. A condição nossa de atuação, seja nessa dimensão intrafísica, seja fora do corpo, é uma condição de exemplo. As nossas atitudes são estudadas, são observadas profundamente, principalmente pelas consciências, porque elas também vão estar aqui numa condição muito próxima, ou a nossa condição, né, num futuro próximo. Então, acho que o alcance a gente ainda não consegue mensurar, verificar. Eu acho que talvez depois da DESOMA, cada professor, líder de IC, voluntário, aluno, possa ter uma real dimensão disso, autor, né, uma real dimensão daquele trabalho que está sendo feito. Então, acho que a questão mais séria para nós hoje é a questão do exemplarismo. Nós somos cobaias para muita gente. Tem muita gente nos estudando para ver as dificuldades, as facilidades, os fatores que podem otimizar a vida humana e aqueles que dificultam, para terem menos dificuldade de recuperarem cons também, quando ressomarem aqui. As pessoas hoje estão começando já a entender as paratestemunhas que observam tudo que nós fazemos. Segundo a conscienciologia, a filosofia da educação é o exemplarismo. Dentro da para-educação ou da para-pedagogia, é mais ainda, é o princípio do exemplarismo pessoal. Então, nós já temos experiência para dar um bom exemplo hoje, socialmente, e levar essas novidades, essas tecnologias ou para-tecnologias às escolas, sejam elas escolas públicas do ensino básico, fundamental, médio, superior, não importa. Onde falta o paradigma consciencial, a educação está incompleta, porque a consciência não é aquilo. Ela precisa de algo mais para dar vamos dizer, um sentido para a vida dela, para o viver dela.